Para tudo há um momento e um tempo certo para cada coisa debaixo do céu. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar a planta. Tempo para matar e tempo para curar. Tempo para destruir e tempo para construir. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para gemer e tempo para bailar. Tempo para tirar pedras e tempo para recolher pedras. Tempo para procurar e tempo para perder. Tempo para guardar e tempo para jogar fora. Tempo para rasgar e tempo para costurar. Tempo para calar e tempo para falar. Tempo para amar e tempo para odiar. Vou entrar, ninguém está vendo. Obrigada. Tempo para a guerra e tempo para a paz. Então compreendi que não existe para o ser humano nada melhor do que se alegrar e agir bem durante a vida. E compreendi também que é dom de Deus que o ser humano possa comer e beber, desfrutando do produto de todo o seu trabalho. Então, o que nós vamos discutir hoje? Nós vamos ver o melhor livro, né? Um dos livros mais lindos da Bíblia, que é o Eclesiastes. Né? Talvez eu ache tão lindo porque ele fala diretamente para os trabalhadores, para as mulheres, para as pessoas que vivem o dia a dia, que acreditam em Deus, que vivem de acordo com o que Deus fala, mas que, infelizmente, por causa da sociedade, não tem tudo aquilo que poderia ter. Né? Então, esse livro vai dizer isso. Por que tem gente que tem um trabalho escravizante? Por que tudo é frágil? Por que passageiro? Por quê? Por quê? Qual o sentido da vida? Né? Então, esse livro vai questionar um monte de coisa. Então, vamos ver lá. O Eclesiastes, ele foi escrito por volta dos anos 250, né? Sob a dominação dos Ptolomeus. Então, dominação já está falando o nome, né? Dominar, está dominando. É tudo muita violência, muita corrupção, muita injustiça, e aí o livro vai gritar alto, né? Então, o livro é conhecido, vocês talvez já ouviram falar do livro de Coelé, palavra feminina no hebraico, né? E significa o quê? Pessoa que reúne, fala ou lê na Assembleia. Então, qualquer pessoa que fala na Assembleia é um Coelé. É um Coelé. Então, esse livro ele vai falar do quê? Vai falar de gente que está se reunindo, né? Está fazendo Assembleia, está fazendo baderna, né? Como diz os poderosos, mas estão discutindo isso, né? Estão discutindo qual é o sentido de vida, né? Eu trabalho tanto, né? Então, Coelho representa todas as pessoas sábias, né? E eles vão fazer o quê? Eles vão refletir. E nessa reflexão, eles vão questionar. Então, eles vão questionar o quê? Que sabedoria é essa? A sabedoria tradicional judaica diz assim, você está passando fome? Você está passando... É porque você não é justo. O justo não passa fome. O justo é abençoado por Deus. Só que eles estão vendo que eles falam, não, eu trabalho o dia inteiro, só que o que dá para levar para casa é um mísero pedaço de pão. Né? Então, eles estão vendo, não, essa sabedoria não está certa, não. Aí eles vão falar, bom, isso aí é por causa que falam tanto dessa doutrina de retribuição, porque quem dá a Deus, né? Ele também devolve não, ele dá em dobro, não é assim que a gente fala, até hoje fala assim. Então, por que uns têm toda essa fartura, né? Mesa cheia, sobra, joga fora, né? E a outra pessoa está doente, está passando fome, às vezes trabalha o dia inteirinho e
E o que acontece? Chega em casa e não tem nem o que comer. Tem muita gente, né, que trabalha, e tem gente que não tem nem casa para voltar. A gente sabe que hoje em dia tem muita gente na rua que tem que dormir no albergues, quando não dorme na rua, né? Mas por quê? Porque eles são vagabundos? Não. Eles passam o dia inteiro catando reciclagem, eles fazem reciclagem para ganhar R$10 no fim do dia, gente. Aquelas carrocinhas deles pesam uma exorbitância para valer R$10. Isso quando eles conseguem latinha de cerveja, né? Então, não é falta de trabalho. Então, eles estão questionando. Que doutrina é essa? Né? Como o Jó, na semana passada, falando, que Deus é esse? Né? A mulher do Jó falou, mas que Deus é esse, caramba? Esse Deus não é o Deus que você crê, não. Eu acho que não. Então, eles estão pensando nisso também. Peraí, esse não é o meu Deus. Então, a cultura patriarcal também eles vão questionar. Mas olha aqui, ele é justo, ele foi sempre sério, o pai abençoou. A mãe nunca respondeu para o pai. A mãe ficava quieta, só fazendo orações. Mas que cultura é essa? A minha mãe não pode ficar em casa, porque minha mãe tem que trabalhar, a minha mãe tem que sustentar os filhos. Como é que ela vai ficar em casa quietinha? Né? Meu pai foi embora, meu pai abandonou tudo, porque estava numa cultura dessa, né? Que o pai podia abandonar. E aí, como é que fica? Que cultura patriarcal é essa? Quem são esses patriarcas aqui que não querem sustentar os filhos até o fim? Né? A prática da religião também eles vão questionar. Está centrada no oferecimento de sacrifícios no altar, no templo, nas observâncias legais. O que eu vou... Eles pensaram assim, o que eu vou lá levar sacrifício se eu não tenho nem para mim, né? Não tenho nem o que comer, como é que eu vou levar um animal para ele sacrificar? Não dá, né? Não dá. Então, esse negócio de... Aqui nós estamos vendo um bezerro, mas isso aqui era oferta de sacerdote, de donos de terra, mas os pobres tinham que levar pombinha, né? Já estavam até vendendo pomba lá no templo. Vocês lembram de Jesus, né? Jesus ficou muito indignado com isso. Porque que coisa é essa, né? O mais pobre ainda tem que até pagar para levar uma... Não dá para levar. Você não tem o que comer, que você vai levar na igreja. E também eles criticavam também o modo de vida dos gregos, né? Que os gregos, claro, ficavam só se divertindo, só fazendo jogos, lendo nas bibliotecas, porque, afinal, eles eram intelectuais, eles sabiam ler. E quem sabe ler é melhor do que aquele que sabe trabalhar com as mãos, porque aquele coitado que só sabe trabalhar com as mãos, ele é um coitado, porque ele não lê, ele não é intelectual, né? Não tem uma cabeça bendita. Então, eles estavam criticando isso. Então, eles vão criticar o helenismo, que valoriza o corpo, né? O prazer, o individualismo, o acúmulo de riqueza. Esse livro parece que foi escrito aqui agora, né? O poder, o conhecimento. Não que eles fossem contra conhecimento, né? Conhecimento sempre é bom, a gente também aceita o conhecimento. Mas não é porque a pessoa tem mais conhecimento que ele merece comer bem e eu tenho que passar fome. Não é? Talvez, por exemplo, uma pessoa que tem muito dinheiro, come umas coisas diferentes que a gente nem sabe o que é, né? Mas não é por isso, todo mundo tem direito ao pão. Jesus chega no auge disso aqui e vai falar: Senhor, dá o pão de cada dia, nós precisamos comer todo dia, sim. Todo mundo precisa comer todo dia. E esse livro veio um pouquinho antes de Jesus, mas está falando isso. Eu preciso, eu quero e eu vou comer, eu preciso comer. É Deus que me dá, né? Ele vai discutir o que é essa filosofia e essa sabedoria. Qual a diferença de uma e da outra? Porque está tudo igual aqui. A filosofia e a sabedoria agora não tem mais diferença, está tudo igual. Tanto o filósofo como o sábio estão falando a mesma coisa. Está falando que eu mereço sofrer, que é castigo do meu bisavô. Isso não existe, né? Então, ele fala, vocês ficam aí discutindo, mas estão com a mesa farta, estão cheios de coisa para comer. E quem não consegue um emprego aqui para ser empregado de vocês, não está comendo nada, porque vocês não pagam, né?
não tem retorno. Come se tiver aqui dentro, come. Se tiver fora, não pode levar para o pai e para a mãe, né? Então, o modo de vida proposto pelas elites gregas somente era possível quando se vive à custa de trabalho alheio, né? Trabalho alheio, porque eles não faziam nada, porque eles não podiam, porque eles eram filósofos, eles eram sábios, eles eram inteligentes, eles tinham cultura, né? Então, o livro vai refletir a situação histórica do povo, o povo que estava passando, estava sem nada, tinham perdido já as terras há muito tempo, eles já não tinham mais terra, eles eram escravos, porque trabalhavam, o que eles ganhavam. É como hoje, o que se ganha não dá para comer o mês inteiro, você está num trabalho escravo. É um trabalho digno de dar um sustento para o mês inteiro, com direito a feriado e com direito a dar umas passeadas, né? Isso é um salário justo. Então, ele vai começar lá, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Então, essa palavrinha aqui, rebel, né, que vocês conhecem bem, né, aquele que o Caim matou, né, o Abel, é a mesma palavra, Abel. Abel quer dizer bel, né, nada, não é nada. É ilusão. Tem Bíblia que põe nada, nada é nada, tudo é nada. Tem outros que põem vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Tem Bíblia que traduz como ilusão de ilusão. Tudo é ilusão. Vento, né? Está no vento. Isso aí que ele fala. Tudo debaixo do sol é ilusão. É vaidade. Né? Por quê? O que é o sol? O sol não é só o astro-rei, né? O sol é um símbolo do império. Eles pegam bem o sol, né? Já lá o Egito já usava o sol como seu símbolo imperial, porque é grandioso até hoje, que a gente sabe que tem outros sóis, mas a gente olha, você não consegue nem olhar para o sol, né? A gente não consegue olhar cara a cara com o sol, né? Por isso que ele fala, é uma divindade, você não consegue mirar, né? Então, é todo o império, né? O império é isso, você não chega perto, né? Ele tem uma barreira de você, ele te queima, viu? Ele te queima, o império queima a gente. O sol do mercado escravagista, né? Ele é capaz de arrancar todo o proveito da mesa do trabalhador. Isso a gente está vendo tanto agora nessa pandemia, é todo dia, quando não é 2, 3 vezes por dia, que a gente vê gente pedindo, porque não está conseguindo pagar dívida, não está conseguindo comprar comida. Tem gente trabalhando, gente trabalhando. Vocês sabem que vocês estão vendo isso todo dia, né? Então, estou aqui nem lá. Então, embaixo do sol, desse sol aqui, não tem nada de novo. Mas tudo é vaidade, viu? Ele fala. Tudo é vaidade de vocês. Tudo é vaidade. Então, a estrutura do livro é bem interessante, né? Ele começa dizendo, tudo é ilusão, tudo é vaidade. E ele acaba afirmando, tudo é ilusão. Vocês pensam que vocês vão ficar nessa mordomia para sempre? É ilusão. Depois, do versículo 4 a 11, ele vai falar do mundo, do cosmos. E antes de terminar também, ele vai falar de toda essa cosmologia. Depois, do capítulo 1 até o capítulo 3, ele vai falar das pessoas, a antropologia, nós, né? Nós. E antes de terminar também, ele fala, tá vendo? Uma coisa vai repetir a outra. Depois do capítulo 3 e 4, e o 5 e 6, ele vai fazer uma crítica social. Mas no centro do livro está onde eles querem pegar, né? Que é a grande crítica da religião. Porque a religião, gente, vocês não gostam muito que a gente fala isso, mas é verdade. A religião, ela sustenta essas coisas. Você vê, a religião, ela dá esse respaldo. Vocês viram ontem, não, dia de Nossa Senhora Aparecida. Na missa das 8, o arcebispo tracou a lenha nessa política nojenta que nós estamos tendo. O senhor falou lindo, pátria amada
Não pode ser pátria amada. Mas aí chegou na missa da tarde, o que acontece? O próprio está lá, faz a blasfêmia, né? Faz a blasfêmia, o ministro de comungar, e ainda não vou falar o nome porque eu não posso, estou proibida de falar esse nome, vai ler a leitura, ainda do livro de Ruth, que é uma mulher, que ele odeia a mulher. Quem vai ler o livro de Ruth lá? E depois, gente, quando ele consagrar para Nossa Senhora, olha, você, viu? Eu não sei, é bom, quem sabe, né? Vamos ser mística. Quem sabe Nossa Senhora opera um milagre. Né? Vamos crer nisso, né? Então, vocês estão vendo que esse livro está atualíssimo. Então, o Eclesiastes usa a palavra porção, para mostrar qual é a dimensão que leva o povo a ser feliz nessa vida. Não precisa muito, precisa de uma porção, olha. E é verdade isso, né? Se a gente for ver tudo, a felicidade basta uma porção. Então, agora, olha, quando aparecer assim, capítulo 2, versículo 10, eu quero que alguém abra o microfone e leia, tá? Não recusei nada. Não recuseis nada do que os meus olhos pediam, e nunca privei o meu coração de nenhum prazer. Sabia desfrutar de todo o meu trabalho, e em todo o meu trabalho foi esta a minha porção. Percebo que não há nada melhor para o homem do que alegrar-se com suas obras, porque essa é a porção que lhe cabe. De fato, ninguém lhe fará ver o que acontecerá depois dele. Então, dispensa explicação, né? Ele recusa, né? Eu não recusei nada do que meus olhos pediam, nunca privei nada, eu nunca fiz nada para merecer. Né? Eu quero trabalho, eu quero desfrutar, mas eu quero desfrutar de todo o meu trabalho. Né? Eu quero desfrutar. Então, isso aqui é o que todo trabalhador quer, desfrutar do seu trabalho. Ele não quer ter mais que os outros, ele quer desfrutar do que ele trabalhou. Pode continuar aí, alguém ler. Concluí que a felicidade para o homem é comer e beber, usufruindo de toda a fadiga que ele realiza debaixo do sol, durante os dias de vida que Deus lhe concede. Essa é a sua porção. Todo homem que recebe de Deus riquezas e bens para que possa sustentar-se, ter a sua porção e desfrutar do seu trabalho, considere isso dom de Deus. Goze a vida com a esposa que você ama durante todos os dias da vida fugaz que Deus lhe concede debaixo do sol. Essa é a porção que lhe cabe na vida e no trabalho com que você se afadiga debaixo do sol. Então, vocês estão vendo, ele não quer muita coisa, não é? Ele quer o que todo mundo quer. Chegar cansado, não liga que ele vai chegar cansado em casa, mas ele quer chegar em casa e ter lá, né? Ter tudo que ele quer, ele está trabalhando, ele quer comer, ele quer ter uma esposa lá, com tudo bonitinho, feliz, a esposa também feliz. Então, isso não importa que tenha trabalhado. Não, eu quero trabalhar, né? Então, outras passagens não usam a palavra porção, né? Onde os mesmos temas são abordados. A mesma coisa, eles falam a mesma coisa, só que ele não usa porção. Então, pode ler. A felicidade do homem está em comer e beber, desfrutando o produto do seu trabalho. Contudo, percebo que também isso vem das mãos de Deus. E compreendi também que é dom de Deus que o homem possa comer e beber, desfrutando do produto de todo o seu trabalho. Mesmo que tivesse tido 100 filhos e vivido muitos anos, se não encontrou satisfação nos bens que possuía e nem mesmo teve um túmulo, garanto que um aborto é mais feliz do que ele. Você vê, ele vai mexer bem nas coisas mais preconceituosas que tinha naquele momento, né? A felicidade do homem
está em comer e beber, gente. Agora a gente não pode nem comer, porque tudo que a gente trabalha, a gente tem que devolver para vocês. É o império, é o templo, todo mundo quer cobrar imposto e não sobra nada. Não sobra nada, né? E agora, mas o mais importante que ele fala lá, mas eu compreendi que tudo isso vem das mãos de Deus. Vocês estão roubando Deus. É uma coisa interessante que fala aqui, olha, compreendi também que é dom de Deus que o homem possa comer e beber. Então, quem não permite que eu coma, que eu beba, que eu me divirta, que eu tenha saúde, não está roubando só de mim, não. Está roubando de Deus. E vocês ficam falando de aborto, mas é mais feliz aquela pessoa que foi abortada do que aquela que está vivendo e vendo Deus ser ser mal visto, né? Porque vocês estão roubando Deus. Estão roubando aquilo que Deus queria que fosse de todo mundo. Né? Então, por que fala de aborto se vocês não defendem quem está vivo? Quem está aqui? Quem está passando fome? Tem que nascer, né? Ah, tem que nascer. Mas e depois que nasce? Nasce para fazer isso com eles? É isso que vocês querem? É interessante quando ele cita isso. Pode ler. Todo o trabalho do homem é para comer, e, no entanto, o seu apetite nunca fica satisfeito. É verdade, né? É para comer. Todo o trabalho é para comer. Mas o apetite não fica satisfeito porque tem que comer todo dia. Por isso eu exalto a alegria, porque não existe felicidade para o homem debaixo do sol, além do comer, beber e alegrar-se. Essa é a única coisa que lhe serve de companhia na fadiga, nos dias contados da vida que Deus lhe concede, debaixo do sol. Esse versículo eu lembro muito de quando a gente pega o Jardim Líbano aqui, a gente passa ali na vista, né, nunca sei o nome daquele bairro, né? Então, de domingo, principalmente, quando eu vinha, né, porque agora eu não saio mais de sábado para dar aula, né, para dar curso, eu dava muito curso, então eu vinha, passava nesses 6 lugares assim, então, lá para umas 5 horas da tarde, tanto no sábado, mais no domingo, né? Então, tinha um monte de gente assim, sentado assim, na rua, né? Fazendo churrasco, aquela churrasqueira assim, pequenininha, com baita de um forró e dançando, né? E muita gente dentro do ônibus falava, não sei que esse povo tem tanta alegria, né? E é isso mesmo, aí eu exalto a alegria, né? Eu exalto a alegria, porque eu estou comendo e bebendo e eu estou me alegrando, estou dançando forró, porque é isso que eu vou levar da minha vida, gente. Olha lá. Né? Essa é a única coisa que serve de companhia para o meu cansaço. Né? Porque isso Deus me deu e vocês, poderosos, não podem tirar de mim. Não podem. Vocês tiram tudo da gente. Mas, olha, na hora que a gente se reúne para fazer, que nem diz a outra, vai fazer churrasco de acém, de linguiça, olha, não fala, não importa. Né? Uma vez eu falei, uma pessoa lá estava enchendo a panela, eu falei, gente, não importa o que nós vamos comer. Importa que nós estamos comendo, dançando, se alegrando, isso que importa. O importante... Qual é o grande problema aqui do curso online que todo mundo reclama? O não poder tomar o café. Né? Vai matar a fome da janta? Não vai. A gente passava... Eu ficava até 9 horas, eu saía de casa às 5h30, não jantava, mas no café... Era o café que matava a fome? Não, não era, mas era a alegria de estar ali, né? Então, todo mundo hoje em dia pensando, a gente pode ter um encontro de vez em quando para a gente se alegrar, né? Porque alegria é tudo na vida da gente. Então, se uma pessoa alegre, gente, ela nem sabe o que ela tem de maravilhoso. É tão difícil quando a gente vive, né, convive com pessoa triste, pessoa amargurada. Eu não sei se vocês têm alguém que convive com vocês que é amargurado. A pessoa amargurada, ela vai minando, porque ela não consegue ver nada bonito. Então, esse livro fala assim, eu exalto a alegria. Né? Essa é uma das coisas mais lindas que tem lá. Né?
Ah, o que é felicidade? Não existe felicidade além de comer, beber e alegrar. Não existe mesmo. Se você fizer isso todo fim de semana, você vai ver como é bom, né? Não precisa também exagerar, né? Porque se eu dançar, eu não posso nem dançar mais, porque as minhas pernas não deixam. Então, a palavra porção, ela vai lembrando toda essa fugacidade da vida, né? Essa coisa leve, né? A felicidade não é um estado. Aí ele fala, não é um estado, mas é um tempero que dá o sabor, a intensidade para esses momentos da vida, né? Essa coisa, a felicidade é isso, né? Tem gente que reclama, né? Eu vejo muita gente agora, até na pandemia, fala, mas vocês estão tão alegres por quê? Tem sentido, né? Tem gente que quer ver a gente triste, né? Eu lembro quando meu pai morreu, estava no auge estava assim, das SEBs, né? A gente era tudo de SEBs, e eu cantava muito na missa, porque eu sempre fui muito exagerada, né? Eu sou exagerada. Então, eu cantava e o povo achava assim, nossa, porque eu vim de um bairro de periferia, vim de lá da Zona Leste para morar aqui no Jardim Líbano, né? E as pessoas me estranhavam muito, né? Muito. Ainda mais que a minha irmã também morava aqui, que a minha irmã era o oposto de mim, ela era toda centrada, séria, né? Ela ia de blazer na missa, né? E aí tem essa maluca, né? De morar aí perto e todo mundo estranhava. Aí meu pai morreu. E aí eu fiquei sabendo que umas pessoas falaram assim, eu vou nessa missa de sétimo dia, nem conheço direito essas pessoas, esse homem, né? Porque ninguém conhecia meu pai. Mas eu quero só ver se a Cleide vai estar naquela alegria toda. Quer dizer, a alegria da gente amola os outros. Os outros ficam tristes que a gente é alegre. E aí, né, no começo até que eu estava meio tristinha e tal, né? Mas aí vai cantando, vai se envolvendo, e aí, quando acabou a missa, eu já estava, né, na aleluia, aleluia, porque eu sou assim mesmo. E aí a mulher uma delas veio para mim e falou assim, olha, Cleide, eu estou admirada. Você cantou na missa do seu pai? Eu falei, poxa, agora ela estava na missa da minha irmã de sétimo dia, né? Aí eu cantei também, né? Só que quando chegou na última música, que era a Barca, né, que minha irmã pedia muito que cantasse essa música, aí eu chorei. Aí ela falou assim, olha, Cleide, estou admirada, porque você cantou a missa inteira, mas que pena, você não conseguiu cantar a música da tua irmã. Então, a tristeza, gente, é triste, é triste, é triste. Não tem outra palavra para falar. Então, a gente tem que manter a alegria sempre. Alegria e felicidade. Porque esse é o tempero, a gente tempera. E as pessoas que estão do nosso lado, elas vão aprendendo também. Essa mulher levou 20 anos para perceber que a gente tem momentos de tristeza também. Mas isso não deve enfraquecer a nossa fé, a nossa vontade de cantar, a nossa vontade de viver. Né? Pode ler. Não recusei nada do que os meus olhos pediam, e nunca privei o meu coração de nenhum prazer. Sabia desfrutar de todo o meu trabalho, e em todo o meu trabalho foi esta a minha porção. Isso aqui é importante, né? Não recusei nada do que meus olhos pediam. Nunca privei meu coração de nenhum prazer, porque vocês lembram, o coração nunca se esqueça, o coração é onde está a inteligência, o sentimento, e prestar atenção, né? Quando eu presto atenção, eu vou vendo, né? Até mesmo quando nessa pandemia, a gente vê isso aqui acontecer, né? A gente vê tanta coisa que a gente olha, que a gente vê, e a gente não deve se privar do prazer de fazer o bem. Fazer o bem dá um prazer enorme. Quando você entrega, né, quando você pode ajudar as pessoas, aquilo é muito bom, né? No segundo domingo, lá na Domitila, eles vendem pães, né? Pães. As pessoas, gente, eu observo muitas pessoas, né? Não tem uma pessoa que pega aquele pão que não entra com uma cara, assim, de felicidade na missa.
Aí ela comprou, ela está feliz porque comprou pão. Ela está feliz, sabe por quê? Porque talvez ela nem precisasse daquele pão. Não precisava, porque ela podia estar na padaria, ia pagar até um pouquinho mais barato. Mas o prazer, né? O prazer de saber que aquele dinheiro, aquela coisa que ela fez, vai ser tão bem usado, né? Que você não precisa saber para quê, né? O padre até deu umas explicações ali do que ele tem que fazer, mas não é isso que importa. A pessoa sente um prazer enorme em fazer aquelas coisas, né? Em fazer o bem. É gratificante, né? É gratificante. Então, isso aqui, esse livro, ele mostra como a gente que vive do trabalho, quem vive do trabalho sabe o que é isso. O problema é quem não vive do trabalho, vive do trabalho dos outros. Aí ele quer cada vez mais, ele é ganancioso, ele não tem prazer. Não tem prazer, porque o prazer dele é destruidor. O prazer que constrói é aquele que vive do trabalho. Olha, eu só consigo comprar um pão, mas aquilo me deu uma felicidade imensa. Né? Então, é isso que importa. Então, trabalhar, né? Trabalhar é a atividade pela qual o homem transforma a natureza. Então, e por que ele consegue sustento e bem-estar? Naquela época, eles trabalhavam, aqui também se trabalha no campo, só que hoje em dia, né, hoje a gente lê essa frase e a gente tem uma certa tristeza nisso, né? Porque para ter mais, né, para ter uma colheita enorme, né, eles usam tanto veneno, tanta coisa que está destruindo a natureza, né? Está destruindo o ser humano, porque come aquelas coisas tão cheias de agrotóxico. E quem planta sem agrotóxico, eles fazem uma campanha enorme para a gente não comprar. Né? A gente vê essas barraquinhas de gente que tem uma hortinha e tal. Ah, mas você vai comprar daquele homem? Está cheio de bicho, viu? A verdura dele. Aí a gente fala, mas você não lava? Ah, mas que nojo, né? Que nojo que dá, tem tudo aquelas coisinhas. Lava, caramba, né? Mas não é, a gente está condicionado, né? Condicionado ao veneno, a achar que aquilo é limpo. Aquilo é limpo. Só que aquilo é envenenado, né? Então, essas coisas, a gente tinha que ter o trabalho que transforma a natureza, transforma para a gente ter sustento e bem-estar, não para a gente morrer de câncer, né? Então, o ideal é aquele para o qual a pessoa sente vocação e aptidão. Isso aqui também é muito interessante na Bíblia. Na Bíblia, eles sempre falam que eles querem voltar lá para o tribal, porque todo mundo, né, a pessoa, quando o pai e a mãe distribuíam as tarefas, eles distribuíam como? Pela vocação, pelo que eles gostavam de fazer. Porque quem trabalha naquilo que gosta, trabalha feliz, trabalha alegre. Né? Fica muito legal. Agora, quem trabalha numa coisa que odeia fazer, ela está sempre mal-humorada, porque ela odeia aquilo. Né? Então, e a gente sabe, né? A gente sabe disso. Dona de casa, por exemplo, sabe muito bem o que é fazer uma coisa que não gosta de fazer, né? Por exemplo, eu gosto de passar roupa, mas lavar roupa, gente, me dá um desespero tão grande. Aí uma vez o meu marido falou, mas você só põe na máquina? Eu falei, como põe na máquina? Você põe na máquina, você tem que pôr sabão, você tem que pôr o alvejante, depois você tem que tirar, tem que estender, depois você tirar do varal. Né? Uma mão de obra, passar você fica ali, ó, aquela beleza, né? Você vai para as nuvens. Então, você tem que fazer o que você gosta, né? Porque aí você faz com felicidade. Então, as pessoas, hoje em dia, assim, é muito difícil aquela pessoa que consegue trabalhar naquilo que gosta. Hoje em dia, a gente tem que trabalhar naquilo que dá para trabalhar, né? Então, o trabalho não é feito, já não é feito com prazer. Eles estão falando isso no livro. Mas se torna uma fadiga, se torna um cansaço, porque quem faz as coisas com prazer não fica cansado. Eu não sei se vocês repararam, quando eu comecei a falar aqui da aula, até parece que foi o Ciro que falou, começa tudo de novo, que aí você se acalma, porque eu estava muito estressada.
Mas conforme eu fui falando o que eu estou falando, eu estou muito, muito tranquila. Porque aquilo vai deixando a gente tranquila, porque a gente está fazendo o que gosta. Agora, se eu estivesse aqui fazendo uma coisa obrigada, é uma coisa que eu... Ai, eu não sei. Eu tinha ficado cada vez pior, talvez tivesse me dado um AVC. Por quê? Porque eu ia ficando cada vez mais nervosa, né? Eu estou fazendo um negócio... Então, é muito importante a gente fazer as coisas que a gente gosta, porque aí a gente faz bem feito e não fica cansado. Né? Então, tem outra palavra muito importante ali, usufruir. Né? Então, o trabalho, ele visa a satisfação dessas necessidades que a gente tem, física, psíquica, espirituais. O que é um passeio na praia com os filhos. Né? Quando você tem um trabalho que te dá essa vantagem de você passar uns dias, ou passar só um fim de semana, mas ter essa dedicação, perceber o crescimento dos filhos, brincar com os filhos, isso vai dando o quê? O psíquico fica bom. E se ele fica bom, o físico também fica. E a gente louva a Deus, né? O espiritual fica bom. Porque você fala, nossa, graças a Deus consegui um dia maravilhoso. Então, você sempre usufrui, né? O trabalho precisa que a gente usufrua dele. Então, esse atendimento das necessidades é o que a gente chama de usufruir. Então, tanto no produto direto do trabalho, como essa compensação. Infelizmente, a gente tem que ter a compensação monetária pelo trabalho realizado. Não dá para a gente não ter, porque a gente vive num sistema, aqui eles não eram capitalistas, mas eles já tinham dinheiro, então eles precisavam desse dinheiro, porque era o dinheiro que eles tinham que fazer tudo isso. Isso aqui custa dinheiro. Né? Então não adianta a gente falar, pensa só em dinheiro. Não é que eu penso só em dinheiro. A pessoa precisa. O dinheiro não tem que ser maldito. O dinheiro tem que ser abençoado por Deus para que a gente possa usufruir dele. Né? E não existe outra maneira. Né? O teu trabalho vale uma compensação monetária. E depois o trabalho dos outros também. Né? Então, é uma roda. Então, já que estamos no capitalismo, não dá para fazer outra coisa? Então, vamos sim pensar no dinheiro de outra forma. Não, você, engraçado, vai tanto na igreja e agora quer ganhar, quer dinheiro. Eu vou na igreja por outros motivos, vou encontrar comunidade, vou rezar, vou louvar Deus. Agora, todo mundo precisa de dinheiro para vir no mercado, minha filha. Né? Para ir passear, para ir... Tudo que a gente faz custa dinheiro, né? Até para a gente viver dentro da casa da gente, que a gente comprou, construiu, a gente paga para o governo para ele deixar a gente usar o território, né? Então, a gente tem que precisar disso aí. Então, a felicidade começa na possibilidade de usufruir. A gente precisa usufruir. É necessidade, é possibilidade, mas é felicidade, gente. Não pode ser um castigo, tem que ser felicidade. E não pode ser só para algumas pessoas, tem que ser para todos. Alguém lê aí. Eu compreendi também que é dom de Deus que o homem possa comer e beber, desfrutando do produto de todo o seu trabalho. Percebo que não há nada melhor para o homem do que alegrar-se com suas obras, porque essa é a porção que lhe cabe. De fato, ninguém lhe fará ver o que acontecerá depois dele. Então, é isso aí, né? A gente tem que se alegrar. Vamos se alegrar. Olha aqui, uma mesa cheia e farta, né? Então, comer e beber é a primeira função do produto do trabalho. Então, ele atende. Então, o trabalho deve manter isso na gente. A gente tem que comer e beber. Principalmente isso, mas não é só isso, né? Comer e beber depende da atividade agrícola de todo mundo, seja da cidade, seja todo mundo depende do campo para comer e beber, né?
principalmente comer, porque se ninguém plantar, ninguém vai comer, né? Então, podemos dizer que Deus dá o dom da vida a todos nós através do trabalho do camponês. Então, a gente tem que valorizar. Quando alguém pede para a gente fazer alguma campanha por causa a favor dos boia fria, ou mesmo do sem terra, né? A gente tem um preconceito imenso com isso, mas essas pessoas elas não querem roubar a terra de ninguém, né? Elas querem ter uma terra para eles, porque o boia fria sofre tanto, eles ganham tão mal, eles vão para o serviço amacetado, voltam pior ainda, porque daí voltam cansados, sujos, e naqueles caminhões, aqueles ônibus. Agora eles põem no ônibus, mas o ônibus é sujo. Então, eles tratam o camponês pior, muito pior que o gado. Porque o gado eles não tratam assim, não, né? Então, quando a gente fala alguma coisa disso, e quando começa essa coisa de reforma agrária, que ninguém consegue fazer nada, porque os grandes, né, o agronegócio domina tudo, por que eles não querem? Porque eles querem manter esses camponeses cada vez mais pobres, cada vez mais escravo deles. Escravos. E a gente pega e acha que... Ai, mas também, hein? Tudo vocês falam mal. Hein? Tem gente que reclama muito. Mas a gente quer a mesa farta, não quer? Mas eles também querem. Eles também querem comer. Eles também querem ter dignidade. Né? Então, eles vão trabalhar. Eles trabalham muito, trabalham duro. Então, por que não ter uma reforma agrária para que tenha mais distribuição de terra? Para que mais gente plante com sossego, plante com o carinho que eles dão, eles vão ter mais carinho pela terra, né? Porque agora tudo tem que ser fazer rápido. E quando eles não são ameaçados, depois eu compro uma máquina e mando vocês embora. Aí vocês vão comer o quê? Não é? Então, essas ameaças que são bonitos. Quem lê? Concluí que a felicidade para o homem é comer e beber, usufruindo de toda a fadiga que ele realiza debaixo do sol, durante os dias de vida que Deus lhe concede. Essa é a sua porção. Todo homem que recebe de Deus riquezas e bens para que possa sustentar-se, ter a sua porção e desfrutar do seu trabalho, considere isso dom de Deus. Todo o trabalho do homem é para comer, e, no entanto, seu apetite nunca fica satisfeito. Por isso eu exalto a alegria, porque não existe felicidade para o homem debaixo do sol, além de comer, beber e alegrar-se. Essa é a única coisa que lhe serve de companhia na fadiga, nos dias contados da vida que Deus lhe concede debaixo do sol. Portanto, vá, coma o seu pão com alegria e beba o seu vinho com satisfação, porque com isso Deus já foi bondoso para com você. É engraçado, eu estou vendo que eu repeti, essas frases eu repeti já, né? Repeteco, mas essa última não. E eu não sei o que aconteceu aqui nos meus slides, eu tinha mudado umas coisas aqui, mas eu vi que eu perdi tudo. Acho que foi numa piscada de luz aí, eu devo ter perdido e não percebi. Mas essa última aqui, portanto, vá, coma seu pão com alegria e beba seu vinho com satisfação, porque com isso Deus já foi bondoso para com você. Gente, eu estou desde sábado procurando alguma música, alguma coisa para pôr de oração inicial. Porque quem já fez, quem fez a formação do povo comigo, viu que eu pus essa oração inicial lá quando eu falei do Império Grego, né? Então eu falei, eu não quero pôr a mesma oração, porque vai que alguém lembre, né? E aí eu procurei. O que tem de pastor e padre que só fala... Eclesiastes, eu abria lá, está com essa frase. E fala, né? E como é que eles explicam? Vocês querem tudo, vocês querem isso, vocês querem... Olha,
Veja na Bíblia, coma o seu pão. Beba o seu vinho. O vinho já corta um pouquinho. O vinho não é só do fim de semana. Porque isso, Deus já foi bondoso, já foi, foi bondoso com você. Tá bom já. Então, no Eclesiastes, para ele, só tem isso, coma o seu pão, um pãozinho só, né? Só que eles esquecem que depois Jesus vai falar, vocês estão falando, vocês são cristãos, vocês têm que falar que nem Jesus. Eu quero pão todo dia. É incrível isso, incrível como tem a quantidade de gente fazendo a gente acreditar que basta comer um pãozinho, que tá bom, Deus já foi bondoso demais com você. Do jeito que você não merece mais do que isso. Então, isso é revoltante quando a gente fica... E aí tem gente que acha que na internet... eu faço um curso lá na internet. Cuidado com esses cursos que vocês fazem na internet. É por causa disso. Eu fiquei pasma de ver isso, né? Falei, meu Deus, só penso nisso, que o povo tem que se satisfazer com um pedaço de pão, né? Então, lá ele não fala só de comer pão, né? Ele fala de comer, né? E ele fala também de vestir-se e perfumar-se. Isso aqui, então, ninguém fala, porque parece uma afronta, né? Ver as pessoas bem arrumadas, né? Então, esse vestir compreende o quê? A roupa, mas o que é a roupa? É o abrigo necessário. Todo mundo tem que ter roupa, gente. Todo mundo tem que se vestir limpamente, ter direito de lavar sua roupa, de ter uma roupa bonita. Isso é direito, né? Vai além do Eclesiastes. Então, quando o Eclesiastes, que na frase ele fala assim, que suas roupas sejam brancas o tempo todo, e nunca falte perfume em sua cabeça. Aí vem aqueles discursos, né? Discursos teológicos, né? Dizendo que a roupa branca é porque você tem que ser puro. Você tem que estar sempre com pureza do coração. Não, não é isso que eles querem dizer, não. Eles querem dizer que, porque eles, na época de quando eles só usavam roupas brancas, quando eles iam para as festas. Então, quando ele diz assim, que as suas roupas sejam brancas o tempo todo, eles querem dizer, é porque você tem que estar em festa, você tem que estar alegre, você tem que estar festejando que você tem um Deus que te abençoa, que te carrega no colo. Então, o trabalhador também tem o direito de se enfeitar, de festejar, de se sentir agradável para ele mesmo e para os outros. Eu acho tão bonito quando você vê uma pessoa tão arrumada, você fala, nossa, e cheirosa, então, né? Como é gostoso, né? Agora, quando você vê aquele... Gente, a coisa que eu acho mais interessante é que essas pessoas são tão ricas, né? Por exemplo, o povo lá do nosso governo, eu fico admirada de ver, sabe? Eu olho para a cara deles assim, aqueles cabelos cebosos, né? O nosso ministro lá, aquele querido, que todo mundo... O que ele tem aqui, assim, a caspa, né, na roupa dele, ele é incrível. Ele nunca leu Eclesiastes, né? Toma um banhinho, põe uma roupa bonita, né? Se enfeita, se penteia o cabelo, que cabelo ceboso. E não vem falar que é gel, não, porque aquilo lá é... Aqui, agora é bom, né? Ele também fala assim, a gente tem que amar. Né? Supõe a relação, e amar é homem e mulher mesmo, até velhice. Olha que bonitinho esse casal. Achei tão bonitinho, com suas consequências. Porque que são as consequências do amor? A melhor consequência do mundo, né? Que é filho, filha, família, convivência, a netalhada quando vem, né? Que nem dessa idade aqui só vem neta, uma delícia, né? É a felicidade. Requer condições estáveis de vida a fim de preservar o espaço de convivência amorosa e de educação dos filhos. Quem consegue ter um avô e uma avó assim, né? Ele vai ter sempre uma visão bonita do que é a família, né? Agora, aqui é bom, né? O amor ainda oferece um clima para o desenvolvimento da liberdade. Eu queria quem vai ler? Vi ainda outra coisa vazia, debaixo do sol. Um homem sozinho, que não tem ninguém, nem filho, nem irmão. Apesar disso, não deixa de se afadigar.
nem de se fartar com riquezas, para quem ele se afadiga e se priva da felicidade? Isso também é fugaz e trabalho inútil, mas vale estar dois do que estar sozinho, porque dois tirarão maior proveito do seu trabalho. De fato, se um cai, poderá ser levantado pelo companheiro. Azar, porém, de quem está sozinho. Se cair, não terá ninguém para o levantar. Se dois se deitam juntos, um poderá aquecer o outro. Mas como poderá alguém sozinho se aquecer? Se um deles for agredido, dois poderão resistir. E uma corda tripla não se arrebenta facilmente. Vocês prestaram bem atenção nessa leitura? Olha como o título, né? O título que os professores põem. O amor ainda oferece o clima para o desenvolvimento da liberdade. Gente, esse livro vai questionar até as leis, né? As leis. Mais vale estar a dois do que estar sozinho. Ele está falando de dois homens, ó, né? Dois homens, porque dois tirarão maior proveito do seu trabalho. De fato, se um cai, poderá ser levantado pelo seu companheiro. Se eles se deitam juntos, um poderá aquecer o outro. E se um deles for agredido, se estiverem em dois, eles poderão resistir. Isso é a liberdade. Eles não estão fazendo nada que vai prejudicar a gente quando eles se casam, quando eles deitam juntos, quando eles se aquecem. Só que a gente, né, os preconceituosos, os donos da verdade, os poderosos, né, porque a gente quer ter poder. Então, já que a gente não tem poder lá em cima, a gente quer ter poder aqui nos bairros. E você vê que eles apanhavam, né? Até nessa época. E por que apanhavam nessa época? Porque a Grécia eles tinham uma sociedade que era muito a favor do casamento homossexual. Eles até promoviam isso. Eles achavam que dois homens tinham mais possibilidade de chegar a... Por isso que ele fala da riqueza, a chegar a ser mais, né? Porque, por exemplo, um herói de guerra, ele é mais difícil de morrer se ele tiver alguém que ame ele por trás dele e que dê a vida por ele. Então, quando o judaísmo se deparou com isso, com a homossexualidade tão descarada, assim, né? Porque descarada não no pejorativo, descarada assim, está na cara de todo mundo. Porque sempre teve homossexual. Desde a lá de Davi, a gente ouve falar de homossexualidade, né? Só que era tudo vedado, tudo fechadinho. Só que na Grécia, não. Na Grécia, escancarou. Estava lá, para todo mundo ver. E aí começam os conflitos dentro das famílias, que é pecado, que Deus abomina, que isso, que aquilo, né? Um monte de coisas que tem aquelas leis do Levítico, né? Até chega lá em Jesus também, o Paulo vai falar também disso. Mas o que está dizendo o Eclesiastes? Gente, para de se preocupar com a vida dos outros. É amor. Deixa as pessoas se amarem. Qual é o problema? Né? É uma coisa tão séria isso, que as pessoas se veem no direito de matar o outro, de agredir, de agredir o outro. Simplesmente, mas precisa ficar demonstrando aí que eles estão se beijando? Gente, não olha. Não olha. Mas isso é direito deles. E o amor não deve ser vigiado por todo mundo lá. Aí ele só tem que gostar de quem eu gosto.
E esse negócio, aqui ele está falando do homossexualismo, mas isso vale também para quando uma mulher é mais alta que o homem. Hoje parece que parou um pouco, mas ainda tem um preconceito disso. Nossa, que mulherão com esse homem baixinho. Vocês nunca viram isso? E quando é gorda? O homem pode ser gordo. O homem gordo com a mulher magrinha, não tem importância. Porque, agora, a mulher gorda com um homem... meu Deus do céu, né? É um horror, né? Uma vez uma pessoa falou para mim assim, você não tem vergonha de ser tão gorda? Teu marido é tão bonitão. Eu falei, então, saber sinal que ele me dá comida para comer, porque qual é o problema de ser gorda? Eu sou gorda mesmo, né? Então, mas é um problema assim. O homossexualismo é pior porque agridem, matam, mas se você tem lá no Levítico uma lei que fala que é abominação, no Eclesiastes ele vai fazer uma reflexão sobre isso. Prestem atenção, vocês acham tanto que abominação que abominação? Abominação é uma pessoa que fica se afadigando sem ter o que fazer com aquilo. Pelo menos, se ele cair, tem alguém para segurar. Né? Então, vamos pensar um pouquinho nessa leitura e vamos viver melhor com ela. Então, vamos lá. Goze a vida com a esposa que você ama durante todos os dias da vida fugaz que Deus lhe concede debaixo do sol. Essa é a porção que lhe cabe na vida e no trabalho com que você se afadiga debaixo do sol. Então, é isso aí, né? O casal tem direito, né? E vamos deixar as pessoas viver em paz, viver o seu amor, viver sua vida. Vamos parar de ficar... Tem gente que vai lá falar para o padre, né? Você vive bem... Gente, deixa as pessoas viver em paz, né? Coisa feia ficar com essas fofocas. Alegrar-se, né? Alegrar-se é a palavra-chave ali do Eclesiastes. Então, é a coroa da felicidade. Não tem coisa melhor que dar uma gargalhada. A gente mexe com tudo, né? É ótimo. Você vê que quando a gente chora, você fica para dentro, você fica passando mal, né? Agora, quando você dá gargalhada, não, né? Gargalhada, quando você ri, é uma bênção, né? Então, dá aquela sensação de bem-estar, e isso dá mesmo, dá força, dá estímulo para o trabalho. Não tem dia difícil quando você está alegre, né? Então, aqui, desse modo, o homem não se preocupa com a sua vida fugaz, porque Deus o mantém ocupado na alegria do coração. Olha, que coisa bonita isso, né? A alegria vem de Deus. Né? A alegria vem de Deus. A gente, quando está alegre, olha aqui, quando está alegre, está feliz, está rindo, a gente está numa boa. Quem lê aqui? Já lemos essa aqui, né? Eu vou tirar todas essas frases aqui e vou botar outras. Eu vou repetir demais. Então, vamos lá. O que impede a felicidade do povo, então? Isso que eles vão refletir. O que é que impede? Então, o que é? Aí eles chegaram a uma conclusão que a gente também sabe, infelizmente, nós sabemos. O que impede justamente o político, econômico, social do país. Porque eles se metem em tudo, se metem até no jeito que a gente ama, né? Eles estão se metendo agora, né? Não tanto, agora estão metendo até a ripa nisso. Estão montados de uma forma pela qual o povo é espoliado mesmo. Eles tiram tudo, tiram liberdade, tiram a vida, né? Você vê agora que por arma. Vamos armar o povo, para quê? Já fazem esses escândalos, já matam as mulheres aí, uma mulher por dia mata com essa violência imensa. Você já pensou, você além de agora a gente tem que ter medo até das armas? A mulher não vai poder sair para a rua. Né? Então, um descaso político, econômico, social é uma trava na felicidade. Então, o povo é roubado de qualquer possibilidade de realização de felicidade. Ele é explorado político, economicamente. Então, isso aqui é no Eclesiastes, não é no Brasil, é só lá no Eclesiastes. A dominação ideológica religiosa é muito grande também, é muito grande.
Se naquela época já era grande, hoje em dia, a gente está tendo uma dominação ideológica incrível, né? Incrível, porque está nas músicas, está nos vídeos, e tem as duas coisas, tem tanto a violência como essa ideologia. E essa ideologia que massacra a gente, porque põe Deus como o grande castigador. Ah, mas por que aquela menina foi estuprada? Porque ela não obedecia a Deus. Ela usava umas roupas que não é uma roupa decente. Deus não gosta de roupa indecente. Depois a culpa é em Deus. Deus não tem culpa de nada. A pessoa tem que respeitar ela na roupa que ela quiser. A música que quiser também. Né? Então, essa dominação ideológica religiosa também massacra o povo. Né? Então, tem muita gente que é servidor dessa ideologia dominante. Né? Infelizmente. Tem gente que faz... Eu conheço pastor, padre, que faz até campanha contra os cursos da teologia. Ah, vai estudar teologia, vai perder o medo de Deus. Mas não é para ter medo de Deus. A gente tem que ter confiança em Deus. Esperança em Deus. Medo não, medo jamais. Medo a gente tem dessas coisas aí. Então, vamos ler aqui. Vamos ver. Quem que lê aqui? Javé Deus. Está muito baixo. Está baixo? Tá. E agora? Javé Deus. Pode ir. Disse para o homem: já que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto eu lhe tinha proibido comer, maldita seja a terra por sua causa. Enquanto você viver, você dela se alimentará com fadiga. A terra produzirá para você espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva dos campos. Você comerá seu pão com o suor do seu rosto, até que volte para a terra, pois dela foi tirado. Então, vocês vejam, quem que não aprendeu as coisas sobre Deus com essas maldições? Que tem outras maldições. Essa aqui foi só para o homem. Eu não precisava pôr da mulher também. Pus só do homem aqui, porque o do homem é pior, né? Porque a mulher vai ter dor de parto. Dor de parto já era... Né? Todo mundo tinha dor mesmo. Sempre teve. A praga mesmo, aquela coisa que é ideológico, que fala que Deus que desejou isso para vocês, é essa aqui, olha. Olha que coisa triste falar de Deus isso, né? Ó, a terra produzirá para você espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva dos campos. Você comerá seu pão com o suor do seu rosto, até que volte para a terra, pois ela é tirada. Isso aqui é uma ideologia tão macabra, né, gente? Você põe a culpa de você ser mal remunerado em Deus. Ah, sabe por que teu salário é baixo? Sabe por que você não ganha o necessário para viver? Porque você pecou. Você, olha lá, não está lá a praga? Você comerá o pão com o suor do seu rosto. Né? E até que volte para a terra, pois dela foi tirado. Porque você é pó. Toda quarta-feira de cinza, você ouve isso na igreja. Você vai lá na igreja e você ouve isso. Você é pó e ao pó voltará. E agora não, porque agora os padres já fazem uma homilia melhor, né? Ele tira esse pó aí da onde eles têm. Porque até o Vaticano II, gente, que eu sou de antes do Vaticano II, a gente ia pôr esse pozinho aqui, porque a gente tinha ido pular carnaval. E tinha pecado muito. Você acha? Eu tinha 11 anos, né? Que eu nasci em 52, o Vaticano foi em 63. Tinha 11 anos. Que pecado que eu podia fazer com 11 anos no carnaval. Mas eu ia lá
punha o pó, né? E antes, né? Que o Vaticano foi onde? Antes, punha o pó. E sabe qual era o carnaval que eu ia? Era com meu tio, a gente ia ver esses bloquinhos que tinha. Imagina, você já pensou em 50, em 60, nos anos 60, bloquinho? Não tinha todas essas coisas que tinha hoje. Hoje a gente fala, mas naquela época não tinha nada disso, não. Mas a gente ficava uns 40 dias em jejum, assim, um jejum, não... Mas a gente só almoçava, a gente não podia ouvir rádio, porque a gente tinha pecado. Você vê, o pecado do carnaval era mais castigador, mas tinha outros pecados, né? Então, você veja só, você comerá... Então, tá bom, por isso que ele fala lá, ele está debochando aquilo lá. Ah, come o teu pãozinho, tá bom, porque você pecou. Nem foi você que pecou, foi o cara lá que comeu o fruto proibido, mas a gente tem que levar também, porque você está pecando toda vez, você está sempre pecando, não para de pecar. Então, isso aqui é uma ideologia para você ser escravizado. Mas aí o Eclesiastes fala, eu não quero isso para mim, eu não vou aceitar mais. Eu tenho uma outra reflexão sobre Deus, e eu vou mostrar para vocês agora. Então, qual é a ordem de Deus no Eclesiastes? Vamos lá, quem vai ler? A ordem de Deus é: concluí que a felicidade para o homem é comer e beber, usufruindo de toda a fadiga que ele realiza debaixo do sol, durante os dias da vida que Deus lhe concede. Essa é a sua porção. Todo homem que recebe de Deus riquezas e bens para que possa sustentar-se, ter a sua porção e desfrutar do seu trabalho, considere isso dom de Deus. Desse modo, o homem não se preocupa demais com sua vida fugaz, porque Deus o mantém ocupado na alegria do coração. Então, ter trabalho, e ter um trabalho que te dá o direito de desfrutar desse trabalho, é dom de Deus, não é castigo. Por mais que você fique cansado, fadigado, é dom de Deus. Deus quis que todo mundo trabalhasse, né? O dom de Deus é desfrutar do trabalho. Pois é o trabalho... Aqui que está. Agora eles vão falar lá. Lá no Gênesis não está? Que você foi feito a imagem e semelhança de Deus e os fez homem e mulher. Olha onde está a semelhança com Deus. Deus não estava trabalhando? Deus trabalha sempre. Jesus ainda fala assim, meu pai trabalhou, descansou, mas continuou trabalhando. Ele trabalha sempre. Jesus sabia, Jesus gostava do Eclesiastes. Então, a semelhança de Deus sempre, desde a criança. A criança trabalha quando ela brinca. Por quê? É na brincadeira que desenvolve a criatividade. Um pai e uma mãe que só deixa a criança assistir televisão, e só na televisão, ela vai ficando cada vez mais limitada. Porque o que desenvolve a criatividade é esse negócio aqui, e mexer com coisa, e quebrar coisa, mesmo quebrar coisa, porque a criatividade, ela precisa de movimento, né? Então, a criança trabalha, aquilo é trabalho, gente, tem que ser respeitado. A gente não respeita as crianças, né? A gente não respeita. Então, a gente quer que criança tem que ser como eu quero, né? E aí quer que fique sentado que nem um robô lá na frente da tela, né? Porque não vem falar, mas a minha filha gosta nada. Você que pôs, ele condicionou, já nasceu com a telinha na mão? O jovem trabalha quando ele estuda. Por quê? Ele tem que ter estudo. Porque o estudo vai desenvolvendo o cérebro, as suas funções, eles vão descobrindo coisas. Você vê que uma criança que ela entra, primeiro ela brinca na escola. Aí, quando ela já entra, ela começa a estudar, ela vai ficando cada vez mais esperta, mais inteligente, ela vai desenvolvendo o cérebro, né? Ela vai desenvolvendo essas funções. O adulto trabalha, né? Quando ele transforma, né? Aqui eu pus a capital, porque todo mundo que trabalha na capital trabalha assim, né? Trabalha mais em escritório, ou então no comércio. Podia ter posto o pessoal do campo também, né?
Porque o trabalho tem que fazer essa transformação, né? Desenvolver essa mão de obra. Então, você trabalha numa construtora, você tem que ter criatividade para fazer uma coisa bem feita, para aquela construção não cair, para a construção não dar prejuízo. Então, o adulto trabalha transformando. O idoso é melhor, sou eu, trabalha quando ele descansa, porque o idoso já está na hora de descansar mesmo, né? Meus filhos vivem falando isso para mim, está na hora de você parar. Então, por quê? Porque ele tem que desenvolver essa contemplação da maravilha do universo. Mas quando a gente fala de Bíblia, a gente também contempla, né, essa maravilha, né? Quando eu vejo vocês assim, que vocês não dormiram na minha aula, eu me sinto maravilhada. Eu amo, né? Não gosto que vocês durmam, tá? Então, evangelizar, que é o que interessa para vocês, né? É mostrar que tornar-se imagem e semelhança de Deus é ter dignidade. Então, você não consegue ser imagem e semelhança de Deus se você não for digno. Se você não tem dignidade. Você pode até ser um chefe de Estado, mas se você não tem dignidade, você não é nada. O Eclesiastes mostra também que o povo não pode ser feliz. Por quê? Porque é roubado no momento de usufruir o fruto do próprio trabalho. Aí ele não consegue ser feliz. Ele não consegue ser feliz. Então, portanto, se a dignidade está vinculada a Deus, o problema nosso, né, o problema aqui que a gente tem e que já estava lá no Eclesiastes e continua sendo o grande problema do trabalhador é que se vinculou o trabalho à remuneração. Então, quanto maior a remuneração, maior a dignidade, será? Não é assim que eles falam? Nossa, aquele lá ganha tão bem, né? Nossa, eles são os mais indignos. É a maior mentira isso aqui. Quanto maior a remuneração, maior a dignidade. E aí, o que vem em sequência? Dona de casa não é remunerada, né? Então, não tem dignidade. Pode bater, pode surrar, pode mandar ela fazer coisa, pode menosprezar na rua, pode desprezar, né? Ela não é remunerada mesmo, não faz nada. E essa daí? Já vi muita gente falando, e essa daí é burra. Ela não é burra, ela não é remunerada, é diferente. Né? É diferente. Então, a energia é a vida da pessoa. Jesus disse isso. Onde está o teu tesouro, aí está também teu coração. Então, se a vida não tem preço, a vida não tem preço. Nenhuma remuneração é justa. Porque a remuneração tem que sempre valer a sua vida. E a vida não tem preço. Então, a única possibilidade de pagamento é Deus. E aí, o que vamos fazer com isso? Então, isso é tudo coisa do Eclesiastes vai falar assim, o próprio povo tem que ter consciência da sua situação, deve reagir, criar os meios para conquistar sua felicidade. Não adianta assistir a aula de teologia, não adianta você falar para aquela mulher que apanha do marido, mas isso não está certo, ele não tem que bater. Não adianta. Cada pessoa tem que ter consciência da sua situação. Porque mulher que apanha de marido nem sempre é uma mulher que não tem dinheiro. Eu conheço mulher bem remunerada, trabalha, tem uma situação numa empresa que é muito boa, mas a dignidade dela é afetada. Por quê? Porque ela não consegue ter o respeito do próprio marido. E aí fica a desejar. Então, essa também, outra coisa, não pode ser doada com bondade social. Né? O povo não precisa de bondade, precisa de justiça. Né? Então, o que a gente tem que fazer? O que o Eclesiastes fala para a gente? Não adianta a gente agora está na pandemia, a gente está numa situação extrema. Então, está certo que a gente tem que dar a cesta básica mesmo, a gente tem que lutar com todas... Mas depois, gente, ou mesmo agora, quando a gente tem uma campanha, a gente tem que se envolver nas campanhas. Então,
ter solidariedade para lutar. E solidariedade não é fazer para. Não é fazer para. Ah, eles não querem lutar, vou lutar eu. Não, 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 não. Solidariedade é fazer juntos. Quem que está querendo isso? Vem me chamar para ir? Vamos juntos. Vamos juntos, sim, vamos lutar. Olha, teve uma época do Brasil, né, que as mulheres da igreja, principalmente mulheres de igreja, né, elas estavam muito preocupadas com o negócio de criança morrer, criança. Elas fizeram uma campanha tão grande na pastoral da criança, que, gente, a mortalidade infantil não acabou, claro que não acabou, mas diminuiu muito. Vocês lembram disso? Então, solidariedade para lutar. As cabeças mesmo que estavam nessa campanha tinham filhos saudáveis, tinham filhos bem alimentados, mas elas ajudaram aquelas mulheres lá que não sabiam nem falar, né? Então, é isso, isso é solidariedade. Vamos juntos, todos juntos vamos lutar. E temos que ter solidariedade para construir a partilha. E não é só partilhar o pão. Né? Você viu aquilo? Ah, já está bom o pão. Não, não está bom o pão. Nós temos que construir a partilha em tudo. Eu tenho conhecimento, eu tenho que ensinar a pessoa. Eu sei fazer alguma coisa, vai ser bom para ela, ela vai... Ah, uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim, nessa aula, falando assim para mim, mas se eu ficar ensinando a minha profissão, aí eu vou perder. Não, não vai perder. Quanto mais gente fizer a coisa que você faz, mais gente vai comprar o que você faz, gente. Partilha é isso, a partilha vai transformando, a partilha vai multiplicando. Né? Partilhar não quer dizer que você vai mirrar o teu. Partilhar vai dizer, eu vou transformar. Muita gente vai conquistar tudo. Né? Então, isso é partilhar. Então, a constatação que Eclesiastes faz no seu tempo sobre a vida do povo está profundamente enraizada numa concepção de fé. Então, a fé só existe quando ela é libertadora. Uma fé que você fala, tem uma fé tão grande, eu rezo demais, Mas você chama para ensinar alguém a bordar. Por exemplo, bordar, vai, coisa fácil, vai. Ah, não, porque sabe o que é? Elas não vão aprender, ninguém borda como eu. Não sei. Aí, mas eu sei, olha, se ela quiser vir aqui naquele dia, tem aquela reza, ela pode vir. Não, mas ela não quer vir rezar. Então, se ela não gosta de rezar, o que é isso? Gente, quem está com fome não quer rezar, não. Quer comer. É fácil saber isso. Né? Então, uma fé profundamente libertadora, mas é libertadora de você mesma, é libertadora daquela pessoa egoísta, daquela pessoa que só quer para ela, daquela pessoa que só acha que ela tem o dom de Deus. Ah, mas Deus me deu esse dom, eu faço isso aqui porque eu tenho o dom de Deus. Então, distribua esse dom. Distribua, porque dom de Deus a gente distribui, a gente partilha. Então, ele reconhece o mistério e mostra suas dimensões, sem a pretensão dos sábios que pensam para poder dominar os caminhos de Deus. Está vendo? Esse livro ele fala assim, sábio mesmo é aquele que não quer dominar Deus. Esse é sábio. Aquele sábio que fala, eu que vou ensinar os caminhos de Deus, esse não sabe, né? Porque quais são as dimensões dos caminhos de Deus? É a partilha. Jesus já falou. Jesus ensinou tudo para nós. Quando a gente começa a fazer teologia, a gente vê... Vocês vão ver, vocês vão ter... Depois da aula aqui, vocês vão entrar já na Palestina, vocês vão ver, vão começar a conhecer Jesus. Jesus, ele abriu todos os caminhos, gente. Ele não deixou nada em segredo. Não, ele só falou que não era para contar para ninguém que ele ia morrer, porque senão matavam ele antes. Mas o resto ele falou claramente. Então, é isso que a gente precisa aprender, né? Distribuir os dons. Então, em muitos pontos, o autor fica salientando essa relação própria com Deus e a do temor. Então, aí começa o temor, né? Então, olha que
que ele vai dizer aqui. Leia aí. Compreendi que tudo o que Deus fez dura para sempre. A isso nada se pode acrescentar. E disso nada se pode tirar. Deus fez assim para ser temido. Continua. Quando se multiplicam sonhos e coisas passageiras, aí se multiplicam as palavras. Quanto a você, tema a Deus. É bom que você se apegue a uma coisa, sem abandonar a outra. O importante é que você tema a Deus, e você se sairá bem numa e noutra coisa. O pecador sobrevive, mesmo que cometa 100 vezes o mal, mas eu sei também que aos que temem a Deus acontece o bem, porque eles o temem. Fim do discurso. De tudo o que se ouviu, o resumo é este: tema a Deus e observe seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Então, vocês estão vendo que o Eclesiastes começa lá logo no comecinho, né? Olha, ele compreendeu, porque todo mundo falava que tinha que ter medo de Deus, que Deus castiga, né? Está lá, na Bíblia mesmo, né? Porque Deus, a ira de Deus, a ira de Deus. E no templo era muito usado isso, a ira de Deus, a ira de Deus. E o povo, ó, então ele falou, olha aqui, mas eu compreendi uma coisa de tudo isso que vocês falaram, ó. Tudo que Deus fez dura para sempre. O que Deus fez? Ele já estava lá, o Jorge estava falando disso. O que Deus fez? Deus fez o sol, Deus fez a água, Deus fez a terra, Deus fez as árvores, estava tudo plantado. Ninguém planta árvore, né? Não vejo, agora tem que plantar, porque todo mundo queima tudo, né? Mas naquela época não, naquela época quando eles já estavam lá. Quando vieram aqui para o Brasil, né? Quem cortou as árvores foram os homens, porque estava tudo cheio de árvore aqui. E árvore frutífera. Né? Os rios estavam cheios de peixe. Quem fez tudo isso? Foi Deus. Ó, ele pensou, né, que durava para sempre, tá vendo? O Eclesiastes, há 2.000 anos, 2.250 anos, ele achava que durava para sempre. Está acabando, né? Se a gente não tomar conta, Deus vai falar, olha, meu filho, eu fiz direito, que nem ele falou para o Jó. Eu fiz tudo certo. Vocês querem acabar com tudo? Ó, isso nada se pode acrescentar. Tá vendo? Ninguém pode. Se você não cuidar da atmosfera, tudo, você não vai poder fazer nada, hein? Enquanto tiver uma raizinha, enquanto tiver um peixinho lá, ainda você pode deixar ele... Ai, cuida dele e tal, que vai multiplicando. A gente sabe que acontece isso. Mas se você não cuidar... Então ele falou assim, então é por isso que Deus fez tudo isso? Para ele ser temido ou para ele ser imitado, né? Para ter cuidado com as coisas que Deus tem. Não é o temor, não tem que ser esse medo, né? Olha lá, aí ele fala assim, quando se multiplica o sonho, tá vendo? Vai aumentando nos capítulos, ele vai fazendo essas reflexões dele, né? Agora ele fala, quando se multiplicam sonhos e coisas passageiras, aí se multiplicam as palavras. Quanto a você que fica só falando o que os outros têm que fazer, tema a Deus, né? Cuidado você, você que está falando as coisas, cuidado, hein? É bom que você se apegue a uma coisa sem abandonar a outra. O importante é que você tema a Deus e você sairá bem numa e noutra coisa. Então, você também, né? Quem você está ensinando, então presta atenção no que você ensina. Porque ele está fazendo uma crítica para a religião, vocês não se esqueçam disso. Então, depois no 8, o pecador sobrevive. Você está vendo? Tem gente que fala assim, nossa, 100 vezes o mal. Tem gente que rouba, mata, mas ele está vivo. Ele vive, está vivo. Mas eu sei também que aos que temem a Deus acontece o bem porque eles o temem. Então, acontece o bem e o mal, né? Para todo mundo. Né? Então, aí não é bem... Aí ele quer dizer assim, presta atenção, gente. O bem e o mal que a gente sofre aqui na Terra, não é Deus não que vem fazer. Deus não manda ninguém pegar um revólver e matar. E também, Deus não manda você não está livre de levar um tiro. Não é culpa de Deus. A culpa é daqui, das pessoas que estão fazendo mau uso do que Deus criou.
Você tem tanta inteligência para tanta coisa, mas eles só criam armas, cada vez mais potentes. Porque eles querem ser Deus. Eles querem ter o poder de tirar a vida. Que isso só Deus podia fazer. Então, cada vez que o homem vai crescendo e se diz tão inteligente, eles vão crescendo no quê? Na vontade de ser Deus. E aí, como a única coisa, né, que Deus fez tudo e deixou tudo aí. Agora, a vida ele tirava às vezes, né? Aí eles falam, não, esse negócio que é só Deus, só vai tirar a vida quando Deus quiser? Só vai morrer quando Deus quiser? Não, eu vou dar um jeito nisso. Eu vou matar. E aí eles começam a querer ser mais que Deus. Querer tomar conta de quem vive e morre. Né? E isso atrapalhou muito, muito o nosso discurso aqui. Então, ele fala assim, de tudo que se ouviu, o resumo é esse, ó, de todo o livro. Tema a Deus, observe seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque se você observar os mandamentos, você vai amar a Deus sobre todas as coisas. Então, não tem coisa que vale mais do que esse amor a Deus. Não tomar seu santo nome em vão, não jure falso, né? Não faça fake news, né? Em nome de Deus. Depois, o terceiro é guardar os dias para Deus. Você tem que ter um dia de descanso. Você tem que descansar. Descanso é dom de Deus. Honre teu pai e tua mãe, e você terá descendência e posse da terra. Olha, é tudo bonito. A lei de Deus é bonita. Né? Depois ele vai falar assim, e o do meio, né? Olha no meio quem está. Não matar. Você não pode matar. Não adulterar, não cometa adultério, não adultere nada. Não é só não cometer adultério no relacionamento, é não adulterar nada. Né? Depois, eu estou não roube. Não roube. Não dê falso testemunho. Não cobice o que é do outro. Então, os mandamentos estão lá. Esse é o dever. Só tem isso. Se você fizer tudo isso, gente, você vai proporcionar felicidade para muita gente. Principalmente se você for poderoso. Então, isso é a concepção que eles tinham lá no Deuteronômio. No Deuteronômio eles falavam isso. Eu acho que pode ler, dá tempo. Observe os mandamentos de Javé, seu Deus, para você andar nos caminhos dele e o temer. Olhe, Javé, seu Deus, vai introduzir você numa terra boa, terra cheia de ribeirões de água e de fontes profundas, que jorre no vale e na montanha, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra onde você comerá pão sem escassez, pois nela nada lhe faltará, terra cujas pedras são de ferro, e de cujas montanhas você extrairá o cobre. Quando você comer e ficar satisfeito, bendiga Javé, seu Deus, pela boa terra que lhe deu. Contudo, preste atenção a si mesmo, para não se esquecer de Javé, seu Deus, e não deixar de cumprir seus mandamentos, normas e estatutos, que hoje ordeno a você. Não aconteça que, tendo comido e estando satisfeito, havendo construído casas boas e habitando nelas. Continua. Tendo-se multiplicado seus bois e aumentado suas ovelhas, e multiplicando-se também sua prata e seu ouro, e tudo que você possui. Não aconteça que seu coração fique cheio de orgulho, e você se esqueça de Javé, seu Deus, que o tirou do Egito, da casa da escravidão, que conduziu você através daquela grande e terrível deserto,
cheio de serpentes venenosas, escorpiões e sede, que fez jorrar para você água da mais dura pedra, onde não havia água, que sustentava você no deserto com o maná, que seus antepassados não conheceram. Tudo isso para humilhar e provar você, a fim de lhe fazer o bem no futuro. Portanto, não vá pensar, foi a minha força e o poder de minhas mãos que me conquistaram essas riquezas. Lembra-se de Javé, seu Deus, pois é Ele que lhe dá força para se enriquecer, mantendo a aliança que jurou a seus antepassados, como hoje se vê. Todavia, se você esquecer completamente Javé, seu Deus, seguindo, servindo e adorando outros deuses, hoje lhe garanto que vocês morrerão. Vocês perecerão exatamente como as nações que Javé destruirá diante de vocês, por não terem obedecido a Javé, seu Deus. Então é isso, né? No Deuteronômio ele já deu todas as dicas. Então você tem que saber o teu lugar na terra. Você tem que saber qual é o teu lugar. Você não é Deus, não. Então, o temor é a relação em que o homem descobre que Deus é Deus e que o homem não é Deus. Aí sim, esse é o temor, não é medo de Deus. Temor é você descobrir que você não é Deus, não. Né? Não é medo. Você tem... Muito pelo contrário, não é medo. Você sabe. Medo é o desconhecido. Medo é quando você não conhece, tem medo. Agora, quando você não tem medo, o temor não. O temor você tem certeza que você não é Deus, né? Então, daí surge a consciência que impede a autossuficiência e o endeusamento do homem, eliminando qualquer justificativa para um ser humano explorar outro ser humano. Você não pode explorar, você se acha, né? Mas Deus não explora ninguém. Então, por que você usa Deus para fazer isso, né? É porque você acha que você é mais, né? Então, o temor é o reconhecimento de que só Deus é absoluto. Meu filho, você pode roubar quem você quiser, mas você vai morrer. Vocês viram no Deuteronômio? Você vai morrer, meu filho, e vai ficar tudo aí. Você não leva, não. Você pode até levar umas joias no caixão, mas vão ficar lá. Quando forem desenterrar você, você vai estar com aquelas joias lá, bonitinha. O primeiro efeito disto é desmistificar qualquer homem que pretenda ser absoluto. Isso está certo. Seja no campo econômico, político, seja no ideológico, religioso. Ninguém é absoluto, só Deus. Então, o temor liberta o povo de qualquer dominação e exploração. Quando você tem certeza que aquela pessoa não é Deus, você fala, não, eu não vou ter medo dele, eu não vou ficar fazendo o que ele quer. É? Só porque ele quer que eu ponha a arma na mão do meu neto, do meu filho? Não, não vou, não. Ele não é Deus para mandar fazer qualquer coisa. Deus jamais mandaria fazer isso. Né? Deus não usa o poder para explorar ou oprimir. Nunca. Nunca. Deus não castiga, Deus não explora, Deus não oprime. Deus é bom, é justo. Portanto, não existe nenhuma justificativa para o explorador e o opressor. Eles são assim porque eles são maus. Eles são maus, são cruéis. Então, o Eclesiastes, o temor adquire outro sentido. A limitação do homem frente à obra de Deus. E nós somos limitados mesmo, a gente tem que saber reconhecer isso. Então, só Deus tem a visão e o senhorio sobre a totalidade da sua criação. Por mais que a gente descubra coisas, a gente pode até descobrir que tem outras constelações, eles estão descobrindo isso, a gente pode acreditar, mas a gente não tem, não manda em nada, gente. Não manda.
Então, o homem não consegue abarcá-lo nem com a compreensão, nem com a sua experiência. Isso aqui eu acho que não vamos ler, porque nós já lemos isso aqui em vários lugares. Eu pus de novo, porque a gente tem que ficar com isso aqui muito bem, né? Que eu compreendi também, está aqui, que é dom de Deus que o homem possa comer, beber, desfrutando do produto do todo o seu trabalho. Então, gente, Deus está presente. E se o homem quiser encontrá-lo, deve abrir-se para o presente aqui e agora, pois é nele que Deus está passando. Então, não adianta a gente querer Deus no passado, lá atrás. O Eclesiastes fala assim, olha, Deus é agora. Ele está falando para nós, olha, hoje é hoje. Quem acha que não tem que pôr máscara, cuidado. Né? Quem acha que, eu não vou vacinar não, essas bobagens. Cuidado, você está achando que está pondo outras pessoas no lugar de Deus. Essa dimensão o liberta da saudade e da ansiedade. Você tem certeza que Deus é quem manda, você não tem ansiedade, você não tem saudade. Então, fica aberta a perspectiva de viver o presente com toda intensidade. Reconhecer que Deus está nele. Nesse presente pode se transformar numa experiência da eternidade. E o nosso presente tem que nos dar essa experiência, né? Então, para a gente mergulhar mesmo no presente e viver intensamente, é preciso preencher as necessidades básicas da vida. E as necessidades básicas da vida é o quê? Comer. Olha, temos que comer. Beber. A gente tem que beber sempre. Água é vida. Água faz falta na vida da gente. Se a gente não bebe, a gente vai morrer, né? Vestir-se, gente, a gente tem que se vestir bem, se sentir bem, a gente tem que vestir aquilo que a gente gosta. É isso que a gente tem que ser. Se perfumar, gente, a gente tem que ser cheiroso, tem que ser uma delícia a pessoa cheirosa, né? Amar, né? Como é bom amar. Mas eu não tenho... não, mas tem tanta gente que a gente pode amar, né? Não precisa ser só um homem ou uma mulher. Pode ser tantas formas de amor que estão por aí. Você ama teus netos, tuas netas, você gosta lá dos teus vizinhos, você trata eles bem, você promove aí umas reuniões. Amar. Né? Alegrar-se, gente, alegrar-se. A alegria é a base da vida. Vamos sorrir, vamos rir para a vida, vamos rir da vida, vamos rir. Vamos rir sempre. E aí acabamos aqui a nossa apresentação.